Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Camargo Rodrigues, estou aqui com vocês estudando Direito Administrativo, estamos estudando a Lei 9.784, a Lei do Processo Administrativo Federal. E agora, na aula de agora, vamos então decidir e extinguir esse processo, vamos finalizar o processo, mas não ainda o estudo da lei, tá? Você vê que vai faltar uma aula, porque quando a gente achar o processo foi decidido, acabou, não é? Pois então, e os recursos, não é? Mas isso vai ser outra aula. Por enquanto, vamos lembrar o seguinte. Teve um ato inicial, que foi um ato de ofício ou um requerimento de um particular, onde houve uma alegação de um determinado fato. A alegação desse fato passou por uma instrução processual, ou seja, esse fato tem que ser provado. Uma vez provado esse fato, nós podemos chegar a uma decisão. Uma vez encerrada a instrução, o particular, o interessado, terá 10 dias para se manifestar sobre aquela instrução. Isso é muito importante, porque a instrução processual é demonstrar se o fato alegado é verídico ou não. E em casos simples, a instrução é bem tranquila, às vezes nem precisa, porque sempre precisa, tá? Mas é que às vezes ela é tão simples que a instrução se resume à análise de um documento. Quando a coisa envolve perícias, aí é um pouquinho mais complicado, tá joia? Beleza, manifestação em 10 dias sobre a instrução processual. Então, a partir disso, a administração pública poderá firmar o seu convencimento se aquele fato existiu ou não existiu. A história contada no ato inicial deste processo, que foi um ato de ofício ou um requerimento, é verídica ou não é verídica. A partir daí, então, pode a administração pública decidir. Será feito um relatório e, na sequência, vem a decisão. Quando o órgão que faz a instrução processual não é o mesmo órgão que decide, esse órgão faz, então, um relatório e envia para o outro órgão decidir, órgão ou autoridade. É importante, pessoal, lembrar que a administração pública tem o dever de decidir. Sempre, sempre, sempre. Pode acontecer de o particular formular um requerimento completamente sem sentido. Uma vez me contaram uma história de uma pessoa que formulou um pedido de pensão alimentícia no INSS. Pensão alimentícia, isso é processo civil, se formula esse pedido perante o juiz. Mas é que ela tinha uma vizinha que ficava falando uma tal de pensão alimentícia que conseguiu. E a pessoa, não conhecendo as regras jurídicas, pensão é no INSS, eu vou lá então pedir a minha pensão também, no caso, pensão para o filho dela, uma pensão alimentícia. Formulou um pedido, o pedido até tinha razão, mas formulou para um órgão errado, totalmente errado, o pedido judicial foi para um órgão administrativo. Ainda assim, a administração tem o dever de decidir. Nesse caso, iria decidir pela improcedência do pedido, pelo simples motivo que o INSS não tem competência para julgar uma ação judicial, ainda mais uma ação de alimentos. Tá? Então, sempre, 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 decidir é um dever. Instruído o processo, como regra geral, a decisão deve ser tomada em até 30 dias e é possível prorrogação motivada por igual período, tá ok? Vamos lá no artigo 48 da lei. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Nem que seja para dizer o seguinte, olha, esse órgão na qual represento, não tem competência para julgar esse fato. Isso já é uma decisão. Está comunicando que é incompetente, razão pela qual extingue o processo sem análise do mérito e comunica o interessado que fez aquele requerimento. Daí tem que ser explícito esse tipo de decisão e sempre fundamentada, tá ok? Então, a administração tem esse dever de explicitamente emitir uma decisão. Deixar claro, às vezes isso é muito importante, quando é uma negativa, por exemplo, é muito importante ter a clareza da negativa por parte da administração, até para que o administrado possa fazer um mandado de segurança. Por exemplo, lei de acesso à informação. A pessoa faz um pedido de acesso à informação e esse pedido é negado. Ora, tem que ter a fundamentação do porquê que esse pedido foi negado, para então que a pessoa possa, se for o caso, fazer um mandado de segurança ou, dependendo da situação, um habeas data, tá ok? Sempre, 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 de forma explícita a fundamentação. Concluída a instrução do processo, a administração tem um prazo de 30 dias para decidir salvo prorrogação, como eu já tinha comentado com vocês, esse é o artigo 49. O artigo 50 da lei dá um problema para a gente, tá ok? Lá na teoria do ato administrativo, os atos administrativos deverão ser motivados. Ok.
existe o motivo do ato administrativo, que é justamente o que aparece aqui no artigo 50, que é a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. O fato mais o direito é o motivo do ato administrativo, e esse motivo é elemento obrigatório de todo ato. No entanto, em razão do artigo 50, que a gente está analisando agora, artigo 50 desta Lei 9784, muitos doutrinadores dizem que a motivação é diferente do motivo, e a motivação é o detalhamento desse fato que aparece aí, fato mais direito, né? A motivação é o detalhamento desse fato, inclusive com a indicação do interesse público a ser satisfeito, bem como a regra de competência. A motivação seria, então, a justificativa detalhada do ato. E muito doutrinador diz que a motivação só é obrigatória nesses casos que a gente vai mostrar, em razão do artigo 50. Outros doutrinadores, lá na parte dos princípios da administração, dizem que todo ato deve ser motivado, independentemente de estar ou não listado aqui no artigo 50 da Lei 9784. Isso é uma discussão teórica, que não nos interessa agora. Vamos ler essa lista. O fato é que, na boa, gente, está praticamente tudo nessa lista. Praticamente tudo tem que ser motivado. Olha só o que tem que obrigatoriamente ser motivado. Os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos dos interessados. Então, sempre que tiver um pedido que você fez e há uma negativa desse teu direito, tem que ser fundamentado. Uma simples limitação do teu direito já tem que ser motivado. Ou seja, a indicação do fato, do direito, acompanhado também da justificativa do interesse público, bem como da regra de competência, tá? de quem dá aquela decisão. Também os atos que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Ou seja, um ato que vai ser prejudicial ao particular. Atos que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Então, a qualquer concurso público, seleção pública, os atos desse processo têm que ser sempre motivados. Como, por exemplo, recusar um recurso de uma questão. Né? Tem um concurso, você não concorda com o gabarito, fez um recurso, na verdade, um processo administrativo contra o gabarito daquela questão. Isso tem que ser, se for negado, não só negado, né? Qualquer decisão sobre esse procedimento tem que ser expressamente motivada. Também, a motivação é obrigatória em atos que dispensem ou declarem inexigibilidade de processo licitatório. Então, vamos lá, Lei 8.666, a Lei das Licitações, Lei Geral das Licitações, vamos lá. Quando é que a gente pode ter essas dispensas ou inexigibilidades? Inexigibilidade é o artigo 25 daquela lei, e as dispensas temos o artigo 24 e 17, não é? Da Lei 8.666. Vai dispensar ou declarar inexigível uma licitação, tem que necessariamente motivar esse ato. Qualquer ato, processo que decida recurso administrativo ou que decorram de reexame de ofício, esses atos também são necessariamente motivados. Também necessariamente motivados, temos os atos que deixem de aplicar a jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, e atos que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, gente, na boa, apesar da discussão que tem nos livros, a discussão doutrinária, se todo ato tem que ser motivado ou se somente os atos mencionados no artigo 50 têm que ser motivados, olha, eu sou do time que pensa que motivação é princípio da administração, consequentemente, todo ato tem que ser motivado. Mas se eu estivesse respondendo uma questão de concurso público, e há uma questão sobre a Lei 9784, sobre o processo administrativo federal, eu tranquilamente responderia sim para essa questão. Olha, só precisa ser motivado os atos mencionados no artigo 50 da Lei 9784. Essa é a melhor resposta para um concurso, especialmente se estivermos tratando da Lei 9784. Agora, para uma questão de concurso que trate dos princípios da administração pública, e a motivação para muitos doutrinadores, como por exemplo para Maria Silvia Zanella de Pietro, é considerado princípio da administração. Numa questão sobre princípios, eu diria que todos os atos têm que ser motivados. E aqui no artigo 50 desta lei, mesmo que eu ficasse só nesse âmbito desses 8 incisos, gente, esses 8 incisos, eles englobam, não vou dizer que todos os atos, óbvio que não são todos, mas certamente os atos mais importantes, ok? Beleza, então. Temos aqui, então, a decisão, temos aqui a motivação da decisão, a motivação desses atos administrativos. Mas vamos falar de outra coisa aqui dentro dessa ideia de extinção do processo. A melhor forma de extinguir um processo é com uma decisão da administração pública. No entanto, pode ocorrer de o processo não ser julgado pela administração, decidido pela administração. Pode ocorrer
desistência ou renúncia. Desistência ou renúncia por manifestação escrita. Desistência e renúncia são diferentes, tá? Porque a renúncia, a pessoa está renunciando ao próprio objeto, ao próprio direito, né, que está sendo tratado naquele processo. Enquanto que desistência é desistir apenas daquele processo em si e não do direito. Ok? Então, desistência e renúncia, nas duas situações, sempre por manifestação escrita. No entanto, se há mais de um interessado naquele processo, a desistência ou renúncia de um não vai prejudicar o direito dos outros, evidentemente. Se há 3, 4 requerentes naquele procedimento, um deles está desistindo, os outros 3, 4 que forem, podem continuar no processo. E, independentemente de quantos interessados naquele processo, se por acaso for um processo que envolva interesse público, ele irá continuar mesmo que exista desistência daquele que o iniciou. Por quê? Se o processo é de interesse público, ele vai transcender o interesse daquele particular. Tá? Então, quando tiver um processo que envolver interesse público, nos processos que envolvem interesse estritamente do particular, a desistência do particular extingue o processo, salvo se há um outro interessado no mesmo processo, que não desistiu. Beleza, gente? E tá aqui, então, o artigo 51 trata desse assunto. Fala que o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado. Tá? E a regra que eu falei, havendo vários interessados, a desistência de um não vai prejudicar a do outro, e a desistência ou renúncia do interessado, como é no caso, não prejudica aquele processo em que há um interesse público envolvido, pessoal. E, por fim, pode também acontecer de a decisão do processo não ser sobre o mérito do processo, ou seja, não envolver a efetiva decisão do objeto, do conteúdo que se discute naquele processo. Pode acontecer uma extinção do processo por questão de legalidade, ou seja, uma anulação, no caso, né, uma invalidade em atos procedimentais podem levar à extinção prematura desse processo. Quando eu digo prematura, antes da decisão do mérito. A autoridade que deveria julgar, quando chega para essa autoridade o processo, provavelmente já instruído por um outro órgão, depara-se com uma situação de ilegalidades, invalidades, atos inválidos. Nesses casos, a administração pode anular. Lembrando que a própria lei 9784 fala que defeitos sanáveis podem ser convalidados. Então, por exemplo, houve um ato, uma falta de intimação, não intimei a pessoa a participar de um ato do processo, mas a pessoa compareceu e participou, defeito totalmente sanável. Ou então, houve uma inversão na ordem diretiva das testemunhas. Eu ouvi primeiro testemunha de defesa para depois de acusação, mas não gerou nenhum prejuízo, esse ato é convalidado. Eu chamei a minha intimação de outra coisa, eu chamei de portaria, era para chamar de intimação, mas na hora de escrever o papel eu escrevi portaria sem querer. Ora, é um erro meramente material. Pequenos defeitos, defeitos sanáveis, ou seja, defeitos que não atingem a essência daquele processo, eles podem ser convalidados. O que significa isso? A autoridade pode validar esses atos, pode consertar esses atos. Agora, quando nós temos um defeito que é absoluto, não tem como corrigir, daí sim a autoridade declara nulo o processo e não julga o seu mérito. Tá? O prazo decadencial para alegar uma ilegalidade de um processo para sua anulação é de 5 anos. Esse é o prazo decadencial. E há uma outra situação, mas dessa situação não pode, nem sempre pode envolver direito do interessado, tá? Em particular, que é a revogação por questão de mérito. O processo, ele não tem nada de ilegal, o processo foi feito adequadamente, contém todos os seus requisitos de validade, no entanto, aquele ato discutido no processo não é mais de interesse da administração, não é nem conveniente, nem oportuno para a administração. E a administração deseja revogar, portanto, os atos daquele processo. Da mesma forma que se estuda a revogação e anulação na teoria do ato administrativo, tem que lembrar que ela vale aqui, tanto a anulação como a revogação por questão de legalidade, revogação por questão de mérito, valem aqui na Lei 9784 em relação aos atos do processo. Beleza, gente? É isso aí, então. O processo está decidido, o processo está extinto, falta apenas a gente analisar os recursos e as disposições finais da Lei 9784, que é a nossa outra aula. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.